você quer ouvir a melhor. Ouça. No ar, programa Polícia e Cidadania. Apresentação Dr. Kleber Devedor. Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes, a você que carinhosamente toda quarta-feira fica aguardando o horário 12h15, o horário do programa Polícia e Cidadania. Então quero mandar um abraço a todos vocês, agradecer essa audiência e esse carinho. O programa Polícia e Cidadania tem o apoio da padaria A Caprichosa, A Gente Capricha Mais, Supermercados Rex, Semelk Sistemas de Segurança, Auto e Moto Escola Preferencial, MRG Corretora de Seguros e Serra Materiais de Construção. Eu vou falar agora as manchetes dos assuntos que nós vamos tratar nesse programa de hoje. Jovem é abordado por PMs e reage contra os policiais. Condutor embriagado é preso. Vamos falar sobre alguns assuntos de cidadania, aniversário da comemoração dos 240 anos da Polícia Militar. Cheguei de lá agora, da solenidade. Vamos falar outros assuntos aqui de interesse do trabalhador brasileiro. Vamos falar sobre uma lei recentemente aprovada na Câmara, outros assuntos. Vamos falar também mais um assunto policial, que é golpista é preso dentro da loja Big Móveis. Isso foi no último sábado. Nós vamos falar desses e outros assuntos aí de interesse da nossa comunidade. Não saia daí, volto já já, dando início a esses assuntos policiais e de cidadania. Primeiramente, eu quero falar de um convite que a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, nos mandou, e eu quero transmitir esse convite a toda a população. É um show beneficente que a Prefeitura Municipal de Lavras, através da Secretaria Municipal de Cultura, está realizando, irá realizar, né, dia 13 de junho, sábado, sem ser esse agora, no outro. E a atração desse show será On The Roof Band, a banda, né, que estará apresentando no Clube de Lavras, às 20 horas, e o ingresso é uma cesta básica para o casal. Então você que levar a patroa a esse show, lá no Clube de Lavras, você vai comprar uma cesta básica e vai lá na Casa da Cultura, aqui no centro da cidade, na Rua Santana, número 111, e vai trocar a cesta básica pelos ingressos aí. E o ingresso individual vai equivaler a uma caixa com 12 litros de leite ou um pacote de fralda tamanho G ou GG. Então, se você tiver interesse em ir a esse show beneficente, né, você vai, se diverte e vai estar contribuindo com esses produtos, cesta básica e fraldas, que serão doados posteriormente às instituições aqui de Lavras, né, as instituições beneficentes aqui da nossa cidade. Vamos começar o primeiro assunto policial de hoje, que é a abordagem de um jovem lá na Rua Paulo Costa Pereira, sábado, 11 horas da noite. A guarnição passava pela Rua Paulo Costa Pereira, os policiais viram um rapaz, já conhecido dos policiais, um rapaz com uma ficha criminal, e os policiais então resolveram fazer a abordagem desse indivíduo. E ele não gostou de ser abordado, ele reagiu, segundo o relato aqui de um dos policiais, que foi o condutor, que lá na delegacia prestou declarações ao delegado. Ele disse o seguinte: abordamos o autor Carlos Antônio, o qual desobedeceu a ordem policial
dizendo que não iria ser revistado. E em seguida resistiu com socos e pontapés contra os policiais. Obviamente que quando um indivíduo reage dessa forma, né, tenta agredir os policiais têm que usar de uma força para conter esse indivíduo. Então a situação começa a se complicar, fica muito pior. No momento em que ele foi colocado no compartimento da viatura, ele chutou a porta, danificou a porta de grade interna, proteção de grade que tem por dentro, e arrancou essa proteção. Ele causou dano ao patrimônio público. Uma viatura policial é um bem público, é um bem que pertence a todos nós, né? Porque é um bem público. E existe um crime chamado de crime de dano ao patrimônio público. Quem comete esse crime tem que responder por ele, né? Por lesar um patrimônio que é de todos. O Carlos Antônio Narciso, 26 anos, ele prestou declarações ao delegado e disse o seguinte, que confessa que danificou a viatura da Polícia Militar, quebrando a grade, mas que fez isso porque ficou muito nervoso por ser abordado pelos policiais, que já foi preso e processado anteriormente. Eu quero, desse caso, fazer o seguinte comentário, principalmente para os jovens. Se algum dia você for abordado por policiais, sejam eles militares ou civis, não reaja. Não reaja, que a situação pode se complicar e o desfecho pode ser aí muito desfavorável. Então não reaja. Se os policiais te mandarem encostar no muro, colocar as mãos para cima, colocar as mãos na parede, obedeça. Se você não estiver flagrado, se você não estiver cometendo um crime naquele momento, os policiais vão revistá-lo, não vão encontrar nada de ilícito com você e vão te liberar. E você vai seguir o seu caminho. Agora, se você estiver flagrado, portando drogas, se estiver armado, aí você vai ser autuado em flagrante. Mas nunca reaja a uma abordagem policial. E é direito dos policiais abordarem as pessoas, sim. Muitos já questionaram a ação da polícia na justiça, por estar passando na rua e de repente para alguns policiais e o abordam. É direito, isso já está mais do que pacificado, que a polícia, quando suspeita que uma pessoa pode estar armada, pode estar portando drogas, ou é um indivíduo já conhecido no meio policial, né, conhecido pela prática de crimes, ele pode, e é dever dos policiais, é direito e dever dos policiais fazerem as buscas pessoais, sim. Independente de qualquer ordem judicial, obviamente, né? A ordem judicial é somente para as buscas que os policiais venham a dar em residências. Aí é preciso a ordem policial ou a concordância de um morador daquela casa. Se a mãe, o pai do suspeito, né, outros parentes residentes naquela casa permitirem, não há nenhuma necessidade, então, de ordem judicial. Outro assunto policial que vamos tratar agora é sobre a embriaguez ao volante. Todos os programas, todas as quartas, eu tenho trazido aqui alguns casos, porque são os casos que estão em maior número atualmente na delegacia. A polícia tem sido rigorosa e é preciso ser realmente. Hoje eu estava lendo uma reportagem sobre o número de acidentes de trânsito com motociclista no Brasil. Minas Gerais está numa posição até relativamente boa, porque não é um dos estados com o maior número de acidentes de motoqueiros, né? Os outros têm 21 estados numa situação pior do que Minas. Minas está em 22º lugar, entre 27 estados. Então está até razoável, mas poderíamos ter menos acidentes ainda. Mas esse fato de Minas Gerais ser 22º estado em número de acidentes com motos, se deve ao rigor da fiscalização em Minas, que é muito mais rigorosa. As polícias em Minas Gerais são muito mais rigorosas em combater
principalmente o crime de embriaguez ao volante, porque o indivíduo embriagado ele pode subir numa calçada, atropelar várias pessoas, ele pode subir num ponto de ônibus, atropelar várias pessoas, matar crianças, matar idosos, né? Então a fiscalização em Minas tem sido muito rigorosa, tanto por parte da Polícia Militar, fazendo as blitz da lei seca, tanto na capital quanto no interior de Minas Gerais. Várias cidades têm equipe própria para a realização das blitz de lei seca, e a Polícia Civil tem sido rigorosa também na aplicação da lei contra os motoristas que bebem e depois vão dirigir. Se for dirigir, não beba. Se for beber, não vá de carro. Chama um táxi, vai a pé, chama a mulher para dirigir para você, né? Leva a patroa, se ela não beber também, né? Para dirigir, escolha o motorista da rodada, um que fica sem beber, cada dia um é escolhido para não beber, enfim, tem que tomar uma atitude, porque senão vai ser preso, né? Então eu tenho trazido assim porque são vários casos durante uma semana de motoristas nessa situação. Esse aqui, a polícia disse o seguinte, está aqui no boletim de ocorrência: recebemos várias ligações onde moradores nos relataram que havia um condutor em um veículo Gol aparentando estar embriagado. De posse de tais informações, deslocamos para o bairro Serra, isso é na cidade de Jaci, o bairro Serra é lá. E avistamos o veículo transitando em zigue-zague pela via. Então, os policiais estão relatando que eles, pessoalmente, avistaram o veículo, quando eles chegaram lá no bairro, o motorista dirigindo de forma irregular, em zigue-zague, não estando em linha reta, não estando só na sua faixa, indo à faixa contrária e voltando. Isso que é dirigir em zigue-zague. Que de imediato fizemos a abordagem do condutor e ele apresentava fortes sintomas de embriaguez alcoólica. Esse é o relato dos policiais. O autor foi preso e conduzido aqui para a Delegacia Regional da Polícia Civil, é o Felipe Antônio, com 33 anos de idade. Ele disse o seguinte, que o declarante não sabe dizer quantas cervejas tomou. Ele não sabe a conta. Que após ter feito uso da bebida alcoólica, o declarante assumiu ter dirigido seu veículo, ou seja, ele foi dirigir. E ele assume que dirigiu e foi pego em flagrante dirigindo, após ter feito o uso de cerveja, né, conforme ele declarou que só não sabe a quantidade. Que os policiais mandaram soprar o bafômetro, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro. Que o declarante não chegou a causar nenhum acidente. Normalmente as pessoas, quando são abordadas numa blitz da lei seca, né, e os policiais constatam que a pessoa bebeu, né, está sob efeito de bebida, normalmente eles falam assim, mas eu não bati, não atropelei ninguém, eu não cometi nenhum acidente. Mas não tem que esperar cometer para poder ser preso. A lei pune o fato de dirigir depois de beber. É dirigir sob a influência da bebida alcoólica. É isso que a lei pune. E qual o objetivo de se punir nessa situação? Sem que a pessoa tenha batido o carro, capotado, matado alguém. É para exatamente evitar isso. Evitar essas tragédias, né? Evitar que o pior aconteça. Então ele disse para os policiais que não havia cometido nenhum acidente. Portanto, ele não precisava ser preso, né? Que ele estava dirigindo normalmente. Agora, outra coisa. Sempre alegam que estavam dirigindo normalmente. Aí eu pergunto, se moradores ligam para a polícia, ligam 190, dizendo, olha, tem um rapaz aqui na minha rua, tem um rapaz aqui no bairro, ele está dirigindo e parece que ele está embriagado. Por que a pessoa liga dizendo isso? Porque a pessoa viu o motorista dirigindo de forma irregular. Porque se o carro passasse normalmente na rua, sem sair da sua faixa, sem fazer zigue-zague,
né, se o veículo passar normalmente, não vai chamar a atenção de nenhum morador, de nenhum pedestre. Ninguém vai ligar para a polícia. Então, se alguém ligou, é porque o indivíduo estava dirigindo de forma irregular. E aí, quem está vendo, quem está lá na calçada, quem está na janela da casa, vendo um motorista dirigindo de forma irregular, supõe que ele está embriagado. E aí essa pessoa liga para a polícia. A polícia vai e confirma a suspeita de embriaguez. O Felipe ele foi levado para a delegacia, o delegado o autuou em flagrante e arbitrou para ele uma fiança de R$ 270. R$ 270. Eu vou falar um outro caso aqui, daqui a pouco, e aí eu vou comentar essa questão da fiança tão barata, R$ 270, achei essa fiança muito barata para esse motorista, sendo que eu sempre estou falando aqui fiança de 1.000, 1.500, 2.000, né? Mas eu vou comentar daqui a pouco essa questão da fiança. Eu vou fazer um intervalozinho comercial, não saia daí, eu volto em 2 minutinhos com vários outros assuntos. O programa Polícia e Cidadania tem o apoio da padaria A Caprichosa. A gente capricha mais. Esse é o lema da padaria Caprichosa, que tem 2 lojas, uma na Chagas Dória, na rua Chagas Dória, no centro da cidade, e a outra loja fica lá na Avenida Coronel Juventino Dias, bairro Jardim Glória, né? Na padaria Caprichosa você não encontra, não é só pão não, tem pães, tem lanches, né, salgados, tem bolos. Você pode encomendar lanches, encomendar bolos para festas e etc. Supermercados Rex. O Rex é o melhor supermercado de Lavras porque tem várias lojas. São vários Rex espalhados pela cidade. Tem sempre um Rex pertinho de você, né? Você não precisa ficar andando para lá e para cá, gastando gasolina, porque tem sempre um Rex pertinho de você. Semelk Sistemas de Segurança. Quer melhorar a sua segurança? A segurança da sua família, da sua empresa, né, da sua loja, do seu escritório, enfim, precisa melhorar a sua segurança? Procure a Semelk. A Semelk trabalha com infinidade de itens de segurança. Você compareça a Semelk, eles vão te mostrar as várias opções de melhoria da segurança privada, da segurança pessoal. E a Semelk fica na rua Doutor Armando Amaral, número 122, bairro Centenário. É aquela rua em frente a Unilavras. Na sequência ali, depois que você passa em frente a Unilavras, na segunda esquina à frente, você vai encontrar a Semelk. Auto e moto escola preferencial. Vocês já sabem que dirigir sem permissão para dirigir, sem carteira de habilitação, ou pilotar motocicleta nessa mesma situação é crime. É crime. Se você for pego, você vai ser preso, vai ser levado para a delegacia e autuado em flagrante. Se tiver dinheiro, paga fiança. Se não tiver, vai para a cadeia. Então não arrisque. Não complique a sua vida. Se você já comprou seu carro, já comprou sua moto, deixa guardadinho na garagem, corra para a autoescola. A autoescola preferencial tem um atendimento de qualidade e tem um lema, ela respeita tanto o cidadão que o lema da autoescola preferencial é uma vida sobre rodas. E fica na rua Firmino Salles, 668, no centro de Lavras. MRG Corretora de Seguros. Essa corretora é aqui de Lavras e ela trabalha com as melhores seguradoras do Brasil. Você não pode arriscar o seu patrimônio. Para que arriscar perder sua moto, seu carro, né? Um incêndio na sua loja, na sua empresa? Para que arriscar? Faça seguro. Procure a MRG. Ela vai fazer cotação com as melhores seguradoras do Brasil, vai te apresentar as melhores propostas e você vai ficar tranquilo com o seu patrimônio. Semana passada, ladrões foram a um sítio aqui em Lavras e furtaram um automóvel e uma moto. 2 veículos do cidadão. Não sei se esse cidadão tinha seguro, mas já pensou se não tivesse? O desespero que bate. Serra Materiais de Construção. Se você vai construir ou reformar, procure o depósito Serra Materiais de Construção para você fazer um bom negócio. Você pode pesquisar antes, fazer orçamentos e levar lá no Serra Materiais de Construção, que fica na Avenida Ernesto Mattioli, 739, lá perto da URPA. Muito bem, vamos continuar com o programa. E agora eu vou falar alguns
casos não policiais, algumas notícias, né? Mas de cidadania, de informação a você, nosso ouvinte. Eu cheguei agora da solenidade, não acabou, tive que sair mais cedo, lá na Polícia Militar, lá no batalhão, na 6ª Região da Polícia Militar. A Polícia Militar está comemorando 240 anos de existência em Minas Gerais. Isso é em Minas Gerais, não no Brasil não. E foi uma solenidade muito bonita, como sempre, né? As solenidades militares são muito bonitas, o público participa, muitas pessoas populares têm o prazer de participar dessas solenidades. E eu quero comentar com relação ao comandante da 6ª Região, o coronel Jesus Milagres. Quando ele assumiu o comando aqui, mais no início do ano, ele esteve ao meu gabinete lá na Câmara, foi fazer uma visita, e ele comentou comigo, eu sendo delegado, a gente tendo conversas policiais, né, assuntos de segurança pública, e eu falei para ele, né, algumas coisas que eu estava visualizando na cidade, algumas questões de segurança, de insensação de segurança, né, aquela falta de sensação de segurança por parte da população, alguns pontos críticos, etc. E ele me falou que ele iria implantar aqui na cidade um sistema de policiamento mais ostensivo. Não só aqui em Lavras, como na região onde ele iria comandar e está comandando, né? Um policiamento mais ostensivo, de presença da polícia mais na rua. E que, em determinados pontos, os policiais iriam estacionar a viatura, descer da viatura e ficar por perto a pé, né? Não assentados dentro da viatura. Eles iam descer da viatura, estacioná-la e caminhar por perto ali, tanto no centro quanto nos bairros, para dar ostensividade, mostrar à população a presença da polícia, que qualquer coisa a polícia está ali por perto. E realmente a população tem observado que isso tem ocorrido. As pessoas têm visto mais a polícia na rua. Eu tenho observado mais a polícia na rua. Isso melhora a sensação do cidadão de que ele está mais seguro. E isso é importante. As polícias precisam trabalhar de uma forma, combatendo o crime e dando ao cidadão uma sensação de que ele está numa cidade segura. E ninguém aguenta viver sobressaltado, morrendo de medo, igual os cariocas, né? No Rio de Janeiro as pessoas andam pelas ruas morrendo de medo, tremendo, em pânico. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu não tenho tranquilidade. Eu fico absolutamente intranquilo, porque a cidade dá essa sensação de insegurança na gente. Então, aqui em Lavras, a gente tem visto esse policiamento na rua, conforme o coronel Jesus Milagres falou que ia realizar. E isso é muito bom para nós, fica aí o nosso reconhecimento desse trabalho da Polícia Militar, não só do coronel, né, porque ninguém trabalha sozinho, nenhum comandante, nenhum chefe faz nada sozinho, sem toda a equipe. Quero comentar um assunto que eu vi recentemente, de uma pesquisa feita pelos americanos, que diz que o trabalhador americano, ele rende 4 vezes mais do que um trabalhador brasileiro. 4 vezes mais. É como se fosse 4 brasileiros por 1 americano em matéria de trabalho. É lógico que quando a gente vê isso, em mim, por exemplo, me dá uma sensação de que não é muito verdadeiro não, de que isso é coisa de americano, que o americano gosta de esnobar mesmo, de achar que são os melhores, né, de que são os bons, e gostam de desprezar e humilhar algumas nacionalidades, né, para que eles fiquem sempre por cima. Mas quando a gente vai lendo o resto da reportagem e o porquê que ia chegar a essa conclusão, a gente vê que, de certa forma, essa pesquisa é verdadeira e eles têm razão. Pelo aspecto da qualificação. O trabalhador americano, ele é muito mais qualificado do que o trabalhador brasileiro. Então, considerando
essa qualificação é que ele rende mais, ele produz mais, equivalendo a 4 trabalhadores brasileiros sem qualificação. E isso o Brasil realmente tem que dar a mão para palmatória. O Brasil peca demais na qualificação. Olha o número de desempregados no Brasil. Hoje nós estamos vivendo um momento de falta de emprego realmente. A recessão econômica, a crise financeira que esse governo brasileiro colocou o Brasil, está quase quebrando o Brasil, tem feito com que as empresas demitam, o comércio está demitindo, as indústrias demitindo, né? E muitos estão desempregados realmente por falta de emprego. Agora, nós vivemos épocas no Brasil em que sobram vagas, tem vagas, mas as empresas não conseguem contratar profissionais qualificados. Só tem profissionais sem qualificação nenhuma. Como é que uma empresa precisa de um indivíduo técnico, especializado, e vai colocar lá um que não sabe nada? Então essa é a nossa diferença de um país de primeiro mundo, que lá os profissionais são extremamente qualificados, né? E eu falo isso muito para as pessoas que vão à Câmara. Todo dia vai gente lá pedindo para os vereadores arrumarem emprego. Oh, arruma emprego para mim, vai na minha sala, vai na sala dos outros vereadores, faz um currículozinho lá, o currículo só tem os dados do cara, o nome e endereço dele, não tem mais nada. Não tem cursos, não tem experiência profissional, não tem qualificação. Aí eu sempre falo, vá se qualificar, prepara, faz um curso, arruma uma profissão. Fica mais fácil arrumar emprego quando se tem qualificação, né? Então eu sempre dou esse conselho para as pessoas: se qualifiquem, estudem. Tem Senac, tem SESI, tem algumas instituições particulares, às vezes se consegue pagar mensalidade, não é tão caro assim, né? Faz um curso técnico, enfim, vá ser aprendiz de algum outro profissional para que você aprenda também, se qualifique, para poder concorrer ao mercado de trabalho. Vou comentar sobre um projeto de lei que nós aprovamos semana passada na Câmara e que já virou um modelo para pelo menos mais uma Câmara. Ontem eu recebi um vereador de Oliveira, veio ao meu gabinete me pedindo cópia desse projeto, que eu tenho aqui em minhas mãos, para ele apresentar lá na Câmara Municipal de Oliveira. É um projeto de autoria do vereador Luciano de Mello, que é o Tiririca, com emenda minha. Eu fiz uma emenda dando uma contribuição a esse projeto do Tiririca e o projeto foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores. O projeto está lá na prefeitura, está com o prefeito para sanção. Se ele sancionar, o projeto vira lei. Se ele vetar, se ele não concordar com esse projeto, com a ideia dos vereadores, ele vai vetar e aí o projeto vai voltar para a Câmara. Mas nós acreditamos que ele vai sancionar e que vai virar lei. Mas o projeto diz o seguinte: dispõe sobre a proibição da entrega, inauguração e nomenclatura, ou seja, dar nomes a obras públicas não iniciadas ou que estão incompletas, né, inacabadas, ou que já foram completadas, a obra está completada, mas não atingem o seu fim. Fez lá um posto de saúde, está pronto lá a construção, mas não tem mesa, não tem cadeira, não tem maca, não tem nada, então não pode ser inaugurado. Vai se inaugurar e não vai funcionar? Então o projeto proíbe esse tipo de atitude. Porque tem prefeito que faz a planta de uma escola e marca a inauguração da planta. Vai inaugurar a planta de uma escola que pode não ser construída e dá nome à escola do futuro que não existe ainda. Eu votei contra todos esses projetos ali na Câmara. Eu fui o único vereador. Teve algum caso que mais um lá votou comigo. Mas, na maioria dos projetos que os prefeitos mandavam para lá, dando nomes a obras nem iniciadas, a obras que estavam só na planta. Quero só fazer um último comentário aqui de uma reunião que eu participei ontem,
chamada de audiência pública, reunião de audiência pública, que é uma exigência da lei. A prefeitura ela tem que encaminhar para a Câmara Municipal um projeto de lei, projeto da lei LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em síntese, é uma lei que consta o que a prefeitura, o que a administração pretende fazer no próximo ano. Duplicar uma ponte, construir uma ponte, fazer isso, fazer aquilo. Então ela tem que mandar esse projeto para a Câmara para que os vereadores aprovem, façam emenda se quiserem, e etc. Só que a lei exige que antes da prefeitura encaminhar esse projeto para a Câmara, a prefeitura tem que fazer uma audiência pública, tem que chamar os cidadãos, as pessoas da comunidade, para participarem e darem opiniões, palpites, algo que a comunidade acha que deve ser incluído nessa LDO. E essa audiência pública foi ontem à noite lá na escola Doutora Dâmina, no auditório da escola Doutora Dâmina. E tinha uma boa participação da comunidade. Tinha associações de bairro, várias pessoas, membros, né, ativas em associações de bairro. Tinha outras associações, tinha associações aí de recuperação de drogados, associações que mexem com crianças, trabalham com crianças com necessidades especiais, pessoas com deficiência física, enfim, tinha uma boa representatividade da comunidade lá, representantes dos idosos, né, da melhor idade, e primeiro alguém da prefeitura, no caso lá foi um secretário de Finanças, de Orçamento e Planejamento, digo, ele fez a apresentação da lei, do que a prefeitura quer mandar para a Câmara Municipal. E logo após ele tem que abrir a palavra para as pessoas da comunidade, darem opiniões, falar o que eles gostariam que fosse incluído nessa lei. Né? E várias pessoas falaram de vários segmentos, né, dos idosos, de crianças e associações de recuperação de dependentes químicos, etc, etc. Mas o que me chama a atenção, gente, e que eu quero ressaltar, é a grande importância de associações de bairro. Eu dou um valor muito grande para associações de bairro. E sabe como que eu aprendi a valorizar a associação de bairro? Foi trabalhando como delegado, investigando várias associações de bairro, associações pilantras, administradas por pilantras, por bandidos, numa cidade em que eu era delegado. Eu tomei conhecimento que a prefeitura mandava para as associações de bairro, se não me engano eram 9, dinheiro público, dinheiro do povo, todo mês. Tinha um repasse para as associações, para que elas prestassem serviços de relevância para a comunidade. Cursos profissionalizantes, etc, etc, etc. Acontece que eu tomei conhecimento que esse dinheiro estava sendo desviado, que as associações, e eu presenciava, as associações inoperantes. Aí eu comecei a investigar essas associações. Peguei na prefeitura todos os repasses e fui atrás, comecei a intimar os diretores dessas associações. E botei vários na cadeia. Teve um que fugiu para Belo Horizonte, foi se esconder numa favela lá em Belo Horizonte, nós tivemos que ir atrás dele. Botei vários presidentes de associação na cadeia, porque estavam roubando dinheiro público e não estavam fazendo nada para o bairro, para a sua comunidade. Mas, dentre todas, eu encontrei uma associação séria, bem administrada, correta, ministrando cursos de informática, né, de inclusão digital, cursos para mulheres, cabeleireiro, costura, bordado, e curso de pedreiro, de acabamentos para os pedreiros do bairro, para os serventes de pedreiro, enfim, uma associação realmente atuante que me fez admirar o trabalho de uma associação de bairro séria, uma associação bem administrada. E eu acho que os prefeitos, se entendessem a importância das associações de bairro, dariam mais apoio, porque as associações podem, se bem administradas, elas podem realizar muitos serviços naqueles bairros que a prefeitura não tem condições de ir lá realizar.
que a prefeitura tem que cuidar da cidade inteira, e se os prefeitos delegassem poderes às associações e canalizassem mais verbas para as associações, essas associações poderiam funcionar quase que como um órgão da prefeitura naquele bairro. E eu tenho certeza que isso daria resultados positivos para a comunidade. Aqui em Lavras nós temos uma associação que tem sido orgulho, e eu vou citar com todo respeito as outras associações sérias também da cidade, mas tem a associação lá do Jardim Glória, né? E Campestre 1, 2 e 3, que é uma associação que demonstra ser muito bem administrada. Alguns membros dela se faziam presentes lá. E pelas ideias das pessoas que se manifestaram lá à frente, etc., a gente percebe que os prefeitos, quando confiarem nas associações sérias, e para isso a prefeitura também tem que fiscalizar. Não basta a prefeitura mandar dinheiro e deixar que a diretoria seja honesta e faça um bom trabalho, não. Tem que ter um mecanismo de controle por parte da prefeitura para verificar se as associações estão realmente fazendo um trabalho sério e que esteja servindo a toda a comunidade. Muito bem, são 1h e 1 minuto. Eu vou parar por aqui mas vou deixar uma mensagem final, né? Como eu sempre faço ao final do programa, eu deixo uma mensagem para a meditação dos nossos ouvintes. Essa mensagem que eu vou deixar para os ouvintes, eu a li ontem à noite, quase meia-noite, na hora que eu ia dormir, eu peguei a Bíblia, que é um livro que eu recomendo para todo mundo. Faça a leitura da Bíblia, é o melhor livro do mundo e o mais lido do mundo. E na hora que eu ia dormir, eu peguei a Bíblia, abri, comecei a ler, e eu abri em Eclesiastes, capítulo 5, e quando cheguei no versículo 18, eu parei e comecei a meditar. O versículo diz assim: coma, beba e goze, cada um do seu próprio trabalho, cada pessoa do seu próprio trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E eu comecei a meditar sobre isso. Isso aqui está dizendo, eu acredito que seja dessa forma, Deus mostrando que cada um tem que viver daquilo que ele ganha, daquilo que ele é, né? E na hora do almoço, ontem, eu tinha assistido uma reportagem, uns médicos lá em Montes Claros, no norte de Minas, uns médicos safados, pilantras, aplicando golpes no SUS, mandando relatório para o SUS de que tinham feito cirurgias de implante de prótese no coração de pacientes. Aí o SUS pagava aquele médico, o médico pegava aquela prótese, levava para o seu consultório particular, colocava aquela prótese em algum cliente particular, ganhava mais uma grana em cima disso e enganava o paciente, dando um relatório falso para o paciente, que ele usou o nome para poder receber do SUS. Uma quadrilha de médicos sendo presa pela Polícia Federal aplicando esse tipo de golpe. Aí à noite eu li isso aqui e falei, gente, um médico ganha bem, trabalha muito, mas ganha muito bem. Para que fazer safadeza? Para que desonestidade? Querer viver com algo que não é do seu suor? E a Bíblia dizendo, né? Coma, beba e goze, seja feliz com o que você ganha. Não vá se meter em coisa errada, não, né? Desonestidade, porque dinheiro roubado é amaldiçoado, dura pouco. Fiquem todos com Deus, uma ótima tarde e até o próximo programa, se Deus quiser.